Oi, pessoal. Vamos então essa semana, trabalhar mais essa questão de como desenvolver uma aplicação concorrente com vistas a melhorar o seu desempenho em termos de tempo de processamento, considerando o caso de uma aplicação que tenha uma demanda grande de processamento, que seja uma aplicação CPU balde, e considerando o caso da gente ter, como executar em uma máquina que tenha mais de um processador. Então nós vamos aqui explorar a concorrência, né, com vistas a construir uma solução, uma aplicação que execute em mais de um fluxo de execução, para dar ao sistema operacional a possibilidade de escalonar esses fluxos simultaneamente ou quase simultaneamente numa máquina multiprocessador. Então eu vou começar do básico, eu vou pegar o problema de multiplicação de matriz por um vetor, é um problema um pouquinho mais simples do que a multiplicação com matriz e matriz, e aí depois, na parte do laboratório dessa semana, eu vou justamente pedir para vocês estenderem essa aplicação, né, fazerem uma versão completa de multiplicação de matriz por matriz, porque ele é um problema que é bom, assim, muito bom para poder fazer essas medidas, essas comparações de ganho de desempenho, tá? Então eu vou começar aqui fazendo desde o início, né, a aplicação em C, né? E aí vamos fazendo juntos e aproveitando para revisar, refrescar nossa memória aqui com a sintaxe de C. Então esse problema aqui, a gente vai implementar uma multiplicação de matriz vetor. Tá? Vamos simplificar aqui um pouco o nosso problema e vamos considerando matrizes quadradas, só para a gente não ter que ficar considerando, se preocupando com detalhes aí que não vem ao caso para a gente, tá? E aí simplifica um pouco aqui os nossos tratamentos. Bom, então eu vou começar aqui com os includes, então vou incluir stdio, porque vou usar a entrada e saída, né? Vou incluir aqui também o stdlib, para a gente poder fazer alocação dinâmica e também receber, né, dados da entrada da linha de comando, e faltou aqui stdlib. Bom, a gente vai depois, vou começar primeiro com a versão com a parte mais sequencial, e depois a gente, então, né, faz aquela extensão para a concorrência. Eu vou ir distribuindo aqui os vídeos para não ficar um vídeo muito comprido, né? Então vamos fazendo aqui por partes, tá? Bom, então a gente vai ter então o nosso fluxo principal, que é a função main, e dessa vez eu vou usar a linha de comando para passar aqui informação. Nessa primeira versão, eu vou usar a linha de comando para passar a dimensão da minha matriz, para que a gente possa depois ter uma flexibilidade de poder ir variando essa dimensão, justamente lá na frente, para a gente poder fazer as medidas de desempenho, né? Então, aqui em C, né, a gente passa essa linha de comando que é default main, int argc, e char, vetor de char argv, né? Então, quantos argumentos eu vou receber vai vir em argc, e a lista de argumentos vai vir no parâmetro argv como strings, tá? Então aqui abro, fecho, já vou terminar aqui com return 0 de que tudo acabou bem, tá? E aí, antes de mais nada, vou fazer um script aqui, né, de qual é a sequência principal aqui de execução desse problema, né? Então, como a gente viu lá na primeira videoaula, em geral, né, os problemas têm sempre uma parte, quer dizer, tem sempre uma sequência de passos que a gente precisa continuar obedecendo, porque a gente não pode fazer algo lá na frente sem ter feito os preliminares, né? Então, aqui, no caso da multiplicação matriz-vetor, a gente vai ter uma etapa no nosso programa, né, vamos lá, de leitura e
avaliação dos parâmetros de entrada, que é o que eu vou estar chamando aqui de linha de comando, tá? Só para, já como eu estou recebendo, linha de comando, eu preciso verificar se eu recebi de fato, se e fazer as conversões necessárias, né. Depois disso, nós vamos fazer alocação de memória, né, para as estruturas de dados, que a gente vai usar aqui matriz e vetor, né. E aí, por que que eu vou fazer, alocação dinâmica? Uma razão é essa que eu quero passar a dimensão na linha de comando, só para a gente ter essa flexibilidade de não ter que ficar mudando o código-fonte para experimentar matrizes maiores e menores, né. Então quando a gente vai depois lá na ponta, quando a gente for experimentar, a gente vai querer avaliar, né, qual o como o tempo varia à medida que eu vou aumentando a dimensão da matriz, né. Então às vezes a gente não quer ficar sempre experimentando com uma dimensão grande, mas também se a gente ficar só na pequena, a gente não vê muito, o ganho de desempenho. Então a gente fica com essa flexibilidade de poder passar esse argumento. Na versão concorrente eu vou estender esse argumento para passar também o número de threads que a gente vai usar, tá. Mas aí quando chegar na versão concorrente. Então a gente vai ter aqui uma seção de alocação dinâmica de memória para a gente poder receber, esses parâmetros pela linha de comando. Depois de alocada a memória, a gente vai inicializar, né, inicialização das estruturas de dados. Então aqui também eu vou fazer uma simplificação para a gente não precisar, nem entrar com a matriz na mão, porque a gente vai trabalhar com matriz muito grande, dimensões grandes que precisa ficar toda hora entrando com a mão com os valores, né, entrando, vai ser um tempo muito grande, então a gente vai usar valores aqui defaults para carregar nossa matriz, né, e também não vou, fazer uma versão que leia a entrada de arquivo também para simplificar aqui o nosso problema. Essa versão já inicializando com um valor base, né, a gente já vai conseguir ver, eh, o que a gente quer observar no final em relação ao ganho de desempenho. Então inicializa, depois disso, então a gente pode chegar na parte central aqui, né, faz a multiplicação, eh, da matriz pelo vetor, né, matriz versus vezes vetor, e aqui a gente pode ter uma etapa de exibição, dos resultados, e aí no final tudo concluído, liberação da memória, né, o que a gente tiver alocado, tá. Então, como a gente já discutiu, mesmo os programas concorrentes, né, eu vou ter uma estrutura básica, né, que eu não posso, deixar de seguir, né. Então eu tenho que normalmente, aqui eu estou substituindo toda uma etapa de projeto, né, que a gente tem considerando um problema convencional, né, um problema um pouco mais, digamos, completo, né, eu tenho toda uma etapa de levantamento de requisitos, de projeto, e aí eu vou então, eh elencar essas etapas aqui que terão que ser implementadas, resolvidas. Então aqui como a gente está nosso caso aqui é bem simples, né, a gente está pegando um problema bem conhecido, quero multiplicar uma matriz por um vetor e receber o vetor de saída, né, e ver o vetor de saída ou armazenar o vetor de saída. Então, esse problema a gente já consegue pensar na estrutura, na sequência, no algoritmo principal dele, né, o fluxo principal do meu problema tem essas etapas aqui que eu tenho que seguir, como a gente falou aqui, eu não posso, seguir as etapas ao mesmo tempo, né, porque eu tenho uma relação de dependência. Então primeiro eu tenho que fazer a leitura dos parâmetros para saber qual é a quantidade de memória que eu vou alocar, alocada a memória, aí sim eu posso fazer a inicialização, feita a inicialização, aí que eu posso entrar na multiplicação, só depois de terminada a multiplicação é que eu posso exibir os resultados e aí liberar a memória. Então é uma sequência consecutiva, algo sequencial que temos que seguir aqui, tá? Eu não posso, quer dizer, nenhuma dessas etapas eu conseguiria fazer, em paralelo, quer dizer, a menos que eu começasse, por exemplo, poderia pensar aqui, uma vez que eu já carreguei a primeira linha da matriz e já tenho o meu vetor, eu poderia já começar a multiplicar, né, fazer a primeira linha, o produto interno da primeira linha da matriz com a coluna e já calculando esse resultado. Claro que tem aqui uma certa independência que a gente poderia ainda pensar em explorar, tá.
Mas aí eu teria que ter essa garantia de que eu já terminei essa parte da inicialização para então começar. Então, como eu falei com você, eu tentar com vocês, né, eu tentar fazer qualquer coisa concorrente entre essas etapas, dá um trabalho um pouco maior, né, exige um certo controle, uma certa gerência e algum tipo de sincronização, que não é o que a gente quer explorar agora, né. Então, para a gente aqui, para esse tipo de problema, a gente tem, assim, a gente vai ter, claro que toda a parte de inicialização, de acesso à memória aqui inicial, a gente vai deixar como está, sequencial, né, e também a saída e liberação aqui, tá. Não vamos querer fazer nada concorrente nessa etapa. A gente vai se concentrar na concorrência apenas nesse passo da multiplicação da matriz. Aí é que é a parte que a gente vai fazer diferente, né, da versão sequencial e vai ali criar os fluxos para executar apenas essa parte aqui do nosso programa. Todo o resto, a MEN é que vai fazer. Então, a MEN vai começar a fazer leitura, alocação, inicialização. Terminar essa parte, aqui na MEN a gente vai fazer a criação das threads, vamos definir qual é a tarefa que cada thread vai executar, passar os argumentos devidos, e aí as threads vão executar, vou aguardar a execução aqui das threads para então exibir o resultado, voltar para a MEN, exibir resultados e liberar a memória, tá? Então esse aqui é a nossa questão. Esse tipo de situação, a gente vai poder ver se repetir em diversos problemas, né, como eu falei, o mais comum no mundo real é a gente ter uma sequência como essa, é super comum, né, onde eu faço inicializações, carga de dados, aí eu entro no processamento, tipicamente a parte de processamento é a mais pesada, é a que exige maior tempo, que exige mais processador, e como o recurso que a gente está focando aqui é bem o processador, é bem o fato da gente ter máquinas multiprocessadoras em que eu dividir a tarefa entre os processadores me traz um ganho, né, essa parte bem CPU balde que a gente quer explorar aqui, né, então é aqui que a gente vai concentrar, e depois volta para o sequencial. Então isso é comum, não vou ter, dificilmente eu vou ter um programa que começa desde o início disparando várias threads e indo com todas essas threads até o final, né. Eu poderia aqui, se a minha aplicação, sendo mais sofisticada do que essa, ter uma repetição de toda essa etapa, né, por exemplo, voltar e fazer outra carga, e fazer outra multiplicação e seguir em frente, né, poderia, e aí recriar minhas threads, ou então deixar as minhas threads em espera e voltar a utilizá-las numa etapa seguinte, ou eu poderia ter uma situação em que eu tenho um passo inicial, em que eu faço alguma manipulação na minha estrutura de dados, como uma multiplicação de matrizes, e sigo, e lá adiante eu vou fazer outro tipo de manipulação, e aí vou ter de novo uma carga significativa de processamento, de demanda de CPU, e aí eu vou fazer um outro trecho lá, concorrente lá na frente, né. Então eu posso ter esse sequencial concorrente se encontrando, né, ao longo da execução, né. Não tem que ser concorrente desde o início até o final, não precisa ser só um pedaço, terminou o concorrente, não faço mais concorrente, eu posso ter trechos de concorrência no meu código, e essa decisão ela é bastante importante, né, porque ela pode ter exatamente, um impacto significativo no resultado, tanto para pior quanto para melhor. Se eu exagero a dose na concorrência, se eu não consigo, projetar de forma eficiente que etapas é válido eu explorar a concorrência, que etapas eu não vou ganhar muito pouco, eu posso sair, no prejuízo, né, usando a concorrência, eu vou fazer um esforço aqui achando que eu vou estar ganhando e no final o resultado não vai ser tão bom assim, né. Então por isso é importante esse tipo de análise, de pré-análise. E quanto mais a gente conhece o assunto, quanto mais a gente for se entendendo com a programação concorrente, com o impacto que o sistema computacional tem em relação aos ganhos que eu posso ter com a computação concorrente, melhor vai ser ou mais fácil vai ser essa tomada de decisão, tá. Bom, então aqui a gente, quer agora nesse primeiro momento, na verdade, construir uma primeira versão que vai dar conta dessas partes aqui todas sequenciais, e deixar para a etapa seguinte a parte da, concorrência, tá. Então eu vou, armazenar aqui, vou começar armazenando aqui na main, o argumento que eu vou receber, tá. Então eu vou receber aqui a dimensão, né, dimensão da matriz, e por conseguinte, o vetor, já que eu vou estar fazendo a multiplicação, a minha matriz é quadrada, né, então eu vou verificar aqui primeiro
se eu recebi, todos os parâmetros. Então eu vou verificar, se argc for menor que 2, né, lembrando que o argc, ele vai contar sempre pelo menos 1, né, ele vai ter pelo menos 1, porque o nome do programa é um dos argumentos, né, então quando eu passo lá, ponto barra, o nome do meu programa, esse já é o primeiro argumento que eu estou passando aqui para main, tá. Então se eu quero passar algo a mais, o argc já vai ter que vir com um valor maior. Como nesse primeiro momento eu quero passar apenas a dimensão da matriz, então se o argc ele vai ter tamanho 2, se ele tiver menor que 2, é isso que daria problema para mim aqui, porque eu não estaria recebendo esse argumento. Se ele for maior, se eu passar mais argumentos do que eu estou esperando, é irrelevante para mim, porque eles não serão considerados, eu não posso passar menos do que eu estou esperando, tá. Então se argc for menor que 2, eu vou dizer aqui, ó, qual é a minha linha de comando, né, digite aí aqui o nome do programa, que eu vou, utilizar o que veio na linha de comando, e seguido aqui da dimensão da matriz, certo? Vai ser isso aqui, 1/n, e aqui eu vou usar o argv na posição 0. Então só para mostrar aqui que o argv na posição 0, que é a primeira posição do vetor de argumentos, ele justamente traz o nome do programa sempre, tá. Então se isso aqui, não tiver ok, eu vou dar um return aqui da main, com o argumento 1, para dizer que eu saí com algum erro, tá. Aí o programa vai terminar e eu vou ter que digitar, chamar ele de novo, tá. Se eu passo por aqui, eu posso então, sei que tem um segundo argumento, vou esperar que esse argumento seja válido, não vou fazer aqui muito tratamento com ele não, eu vou só transformar ele de string para inteiro, que é a minha variável aqui, dimensão. E aí eu posso usar, a função atoy, que transforma string para inteiro, e passo aqui argv na posição 1, que então é a posição seguinte ao primeiro argumento, ok? Muito bem. Feito isso, eu vou então começar aqui a minha alocação de memória para as estruturas de dados. Eu preciso alocar memória para uma matriz, que vai ser dimensão vezes dimensão, para um vetor que vai ser de dimensão, o vetor de entrada, e um outro vetor de saída, que vai ser também dimensão, tá? Onde é que estão essas estruturas de dados? Eu vou aqui já me antecipar ao fato, que eu estou esperando fazer uma versão concorrente desse meu programa, e aí aqui importante, quero aproveitar para deixar aqui bem claro para vocês, a computação concorrente que a gente está explorando aqui nesse momento, dita, né, programação de memória compartilhada, né. Por que isso? As arquiteturas multiprocessador que a gente tem normalmente, elas permitem que, os fluxos de execução, executando em processadores diferentes, tenham acesso à mesma memória, compartilhem a memória RAM. Isso foi uma decisão lá dos arquitetos, né, de computador, quando houve né, essa mudança, né, até então você se construía computadores cada vez mais rápidos, mas sempre com uma única unidade de processamento. Quando se viu que não tinha mais muito como melhorar isso, se decidiu então construir computadores com mais de uma unidade de processamento. Os arquitetos já pensaram que, para diminuir a curva de aprendizado, né, para facilitar a vida dos programadores e não dar muita mão de obra para quem ia desenvolver programas nessas novas arquiteturas, se decidiu, né, uma das arquiteturas mais convencionais que a gente tem, é essa de memória compartilhada. Então eu consigo, que todos os fluxos, mesmo rodando em processadores distintos, enxerguem essa memória compartilhada e acessem. Isso facilita muito a programação, tá, porque a gente não precisa ficar o tempo inteiro fazendo, trocas um pouco mais, custosas, para que o fluxo de um processador acesse o dado de outro. Então aqui, a gente explora isso usando o conceito de variável global, né. A mesma coisa, por isso que facilitou a vida do programador. A mesma noção que a gente tem de variável global, que permite que eu acesse a mesma variável de dentro de qualquer uma das minhas funções, aqui vale para a programação multithread, dado que a gente viu, né, como é que a gente dispara a thread, passando para ela
uma função por onde ela vai começar a sua execução, né. Então, o nosso programa, como a gente já viu, ele é um conjunto de funções. Eu tenho a main, tenho a função que eu vou definir que as threads vão executar e tenho as outras funções que eu vou implementar dada a necessidade. E aí, o escopo global é o mesmo escopo global que a gente já conhece, da programação lá que a gente aprendeu. Aqui, lá quando a gente aprende a programar lá em C, né, o professor costuma dizer que é para a gente existe o escopo global, mas que é para a gente usar só quando ele é necessário, né? A gente deixa para falar isso bem lá no finalzinho, insiste com vocês que o máximo possível a gente deve evitar o escopo global, porque a gente está sujeito a falhas do tipo ter uma variável no escopo global e sem querer ou intencionalmente eu coloco uma variável com o mesmo nome dentro de uma função e eu vou ter que dar conta de que toda vez que eu passo a execução por dentro daquela função, a variável que vai estar sendo enxergada é a variável da função e não a variável global, né? Ou se sem querer eu vou tentar alterar uma variável do escopo local e altera a variável global. Então tem uma chance grande de eu ter problemas e de ter dificuldades, principalmente de manutenção nesse código, tá? Então a gente evita ao máximo o escopo global. Por isso a gente fala só quando é necessário. E aí, como todo mundo fica morrendo de vontade de usar escopo global, agora chegou o momento. Agora chegou o grande momento da gente usar o escopo global. Então não fiquem acanhados, tá? Não vamos exagerar na dose do escopo local e dizer assim, não, tem que continuar usando tudo escopo local, tudo tem que passar pela chamada de função, porque aqui a ideia é justamente, olha, é explorar esse escopo global para simplificar a nossa programação, porque faz sentido aqui, tá? Então é muito comum na programação concorrente, a programação, né, concorrente com vista à programação paralela, que quer fazer com que a gente tenha esse ganho de desempenho, a gente fazer uso da memória, porque é uma maneira de compartilhar dados entre fluxos de execução a um custo relativamente barato, né, comparado com outras abordagens, né? Então a gente consegue o que a gente vai fazer aqui agora, que é compartilhar estruturas de dados que todos os meus fluxos vão estar acessando, tá? Então aqui nesse caso, a gente vai criar a matriz, né? A gente vai criar, eu vou chamar simplesmente de matriz, porque a gente vai ter uma matriz só, um vetor, tá? Vou chamar aqui de matriz, vou deixar mates, tá? Vou deixar vet mates só para o nosso código ficar mais curto. E aí, como eu estou criando aqui, não sei ainda a dimensão, eu vou usar a alocação dinâmica, então eu vou criar um vetor, tá? Já já eu discuto o vetor de matriz. E a gente vai precisar de um outro aqui, que é a saída, ok? Então, aqui nesse caso, a gente está explorando o escopo global com o intuito de permitir que todos os meus fluxos de execução enxerguem as estruturas de dados que eles vão estar manipulando. A matriz e o vetor de entrada, eles vão manipular para a leitura, todos vão precisar acessar, e o vetor de saída, eles vão manipular para a escrita, todos também vão precisar acessar. A gente tem a vantagem aqui, que como é uma estrutura de dados, né, é uma coleção, né, eu tenho vários campos dentro de uma única variável, a gente tem aqui aquela questão de que eles vão estar acessando ao mesmo tempo, a mesma estrutura, mas em posições diferentes. Então esse ainda é um tipo de problema que não vai ter nenhuma demanda de sincronização, de nenhuma dessas questões que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas eu queria explorar com vocês aqui justamente essa ideia de que, em se tratando de programação concorrente ou de programação com uso de memória compartilhada em máquinas multiprocessadores, vem à tona, vem aqui uma situação em que o uso do escopo global é indicado, é normalmente usado. Não quer dizer que a gente só resolva o problema usando o escopo global, né? Dá para pensar outras alternativas. Mas ele simplifica, ele facilita, ele tem uma razão de ser aqui para a gente, tá? Então, não vamos ter agora medo de usar o escopo global nesse sentido, tá? Claro, sem exageros, né? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro momento é usar o escopo global para que todos os meus fluxos enxerguem as estruturas de dados que estão sendo usados por todos eles. Mais adiante, a gente vai ver que a gente vai usar o escopo global para definir variáveis que vão nos ajudar na coordenação de execução das threads, quando a gente precisar fazer sincronização entre elas, fazer com que uma thread espere a outra, tá, que a gente vai ver mais adiante. Então, a gente vai explicitamente criar variáveis adicionais para nos ajudar nesse controle, tá?
Aqui hoje, eu ainda não preciso, não vou criar nenhuma variável adicional de controle de sincronização. Todas as variáveis que a gente vai criar aqui são variáveis que o meu problema sequencial também teria, que são das estruturas de dados. No programa sequencial, eu poderia criar todas essas estruturas dentro da main, né, ou não, também poderia criar fora, se fosse o caso, para poder, enxergar de outras funções, mas num programa sequencial eu continuaria usando tudo, daria para usar, evitar bem o escopo global, tá. Mas aqui, no caso do que eu já estou visando a minha solução, começando ela sequencial, mas estou visando uma solução concorrente, pensando que as minhas threads vão acessar essas estruturas de dados, eu vou evitar ficar passando um monte de argumento para as minhas threads de uma estrutura de dados que todas elas vão enxergar, tá? Então, cabe aqui o escopo global, ok? Então eu crio elas aqui crio como, ponteiros, agora eu vou fazer a alocação dinâmica dentro da main. A main está seguindo aquela sequência de passos, né, consecutivos, o próximo passo aqui é justamente fazer a alocação. Então eu ainda não criei thread nenhuma, eu tenho a garantia de que nenhuma thread vai começar a usar, acessar essas variáveis, sem ter feito a alocação, estou concentrando a alocação na main, né, só depois eu vou criar as threads. E no final, eu vou fazer a desalocação de novo também na main, ok? Então, seguindo aqui, dado que eu tenho a dimensão que eu recebi pela linha de comando, eu posso fazer a alocação. Então, a minha variável mat, eu vou fazer uma malloc, tá? Vou usar o malloc, lembrando, é a função em que eu passo para ele quantos bytes eu quero alocar, e ele vai achar uma posição na memória em que ele consegue alocar essa sequência de bytes de forma contínua, que é o que caracteriza as minhas estruturas de dados, tanto matriz quanto vetor, tá? Então eu preciso dizer, quantos bytes ele precisa, eu vou usar o tipo, sizeof do tipo, que é float, a minha matriz é de float, vezes a quantidade de elementos que eu vou precisar, que vai ser din, vezes din, porque eu tenho uma matriz quadrada de dimensão din, tá? Então isso aqui essa conta vai resultar na quantidade de bytes que eu preciso alocar de forma consecutiva para a minha matriz. Repara que aqui eu estou, na verdade, tratando a matriz como um vetor, unidimensional, tá? Por simplificação aqui também, por facilidade, tá? E para eu ter um custo menor aqui de uso, com o uso dos ponteiros, tá? Mas depois, mais adiante, a gente vai ver que a gente vai poder usar os índices I e J, para poder achar a localização dentro da matriz. Então, a gente vai, na verdade, estar pensando e trabalhando nela como uma matriz, mas a gente vai estar representando ela explicitamente como um vetor unidimensional, que é o que acontece na prática, né? Mesmo quando a gente usa a notação convencional de matriz, né, com colchete, colchete, ou usa ponteiro, ponteiro, né? Na verdade, na ponteiro, ponteiro não vai ser consecutivo, mas o colchete, colchete sempre uma linha, depois outra linha, depois outra linha, é uma sequência contínua. Então, aqui a gente está fazendo isso, é uma sequência contínua, eu vou ter din vezes din floats contínuos na memória para minha matriz, tá? Fazendo uma alocação contínua, depois eu vou usar os índices I e J para poder acessar cada posição da minha matriz, ok? Isso é uma opção aqui de implementação, claro, não existe só essa, tá? Então, eu faço uma malloc, e o malloc, ele me retorna ponteiro para void, né? Ponteiro para void. Então, para eu não ter nenhum warning aqui, eu faço um typecast para float, e aí, porque o malloc, por que ele retorna ponteiro para void? Porque ele é feito de forma genérica, né? Eu aloco uma quantidade de bytes e ele retorna para mim o endereço do primeiro byte alocado. Se ele não conseguir alocar, quer dizer, se eu passo uma dimensão aqui muito grande, ele não encontra esse espaço contínuo na memória, eu posso esbarrar facilmente nisso aqui, ele vai retornar nulo. Então, aqui é importante que eu faça esse teste, né? Se isso aqui retornou null, porque é uma função que retorna ponteiro, se retorna vazio, se alguma coisa deu errado, ela retorna o vazio de ponteiro, que é null. Então, se mat igual a null, deu algum erro aqui, tá? Então, eu vou dizer aqui assim, ó, vou mostrar que teve erro, printf, eu estou usando printf, mas a gente poderia também estar escrevendo para saída padrão, tá? Mas aqui só para a gente também não ficar fazendo muita coisa. Vou só sinalizar aqui que houve um erro de malloc, e aí eu vou dar um return, vou dar um return 2 para diferenciar, e saio, né? Então, tentei alocar minha matriz, din vezes dimensão, aqui eu estou fechando certo, tamanho,
elemento de tamanho de float, malloc, faço o typecast, e aí eu tenho aqui, repara, não é asterisco, porque justamente o mat, a variável mat é uma variável do tipo ponteiro para mim, né, ponteiro para float. O malloc ele retorna exatamente endereço do primeiro byte alocado, que casa aqui. Eu só fiz o typecast porque ele retorna ponteiro para void, eu quero ponteiro para float. Então, mas a minha variável que é ponteiro para float é mat, né? O asterisco foi só parte da tipagem aqui, né? Então, o mat recebe o mat, porque o mat é a variável que está guardando endereço da primeira posição de memória onde eu vou conseguir guardar a minha matriz. E aí eu vou repetir isso aqui para as outras duas estruturas, tá? Então, eu vou ter aqui para o meu vetor, eu chamei de vet, vai ser também um float, size of de float, só que a dimensão dele vai ser só dim. E aí eu vou verificar e dar o retorno, dar a questão do erro, e aí aqui eu tenho a saída, né, saída. Aqui, desculpa, eu tenho que trocar aqui a variável também, né, vet, saída, se der algum erro, retorna 2, ok, fiz a alocação aqui das minhas estruturas de dados, tá? Agora eu seguiria aqui no passo, que é fazer a inicialização dessas estruturas de dados, ok? Deixa eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo e volto na sequência só para a gente não ficar com o vídeo muito extenso.